Sejam todos bem-vindos ao Encontro Online Capoeira na Gira. Hoje batendo um papo também com o mestre Dejair Grilo, falando um pouco sobre ele aí. Sobre a sua vivência, a sua história, a sua trajetória com a capoeira, esse universo maravilhoso de arte, de educação, que trabalha as múltiplas artes do ser humano, né, as múltiplas inteligências. Mestre, quero dizer já de antemão que sou fã do seu trabalho, do seu profissionalismo, do seu empreendedorismo na capoeira e na vida. E dizer que é muito bom quando a gente está, mesmo de tela para tela, diante dos nossos ídolos. Muito obrigado. Que isso? Né, os meus respeitos. Seja bem-vindo ao nosso Encontro Online Capoeira na Gira. E vamos bater um papo rapidinho, né? Nós temos aí uns 20 minutos. Vamos. Mais para o senhor se apresentar, explanar um pouco a sua ideia, o seu trabalho, porque no dia 29 de agosto, o mestre Grilo vai estar conosco no primeiro Congresso Internacional Agosto da Capoeira. Perfeito? Mestre Grilo, seja bem-vindo. A palavra é sua. Opa, que legal, mestre. Pô, obrigado. Me sinto lisonjeado pelo convite. Tenho uma admiração pelo senhor aí, pelo trabalho de tantos anos. Eu costumo dizer que, já lhe falei isso pessoalmente, que és uma referência no meu começo da capoeira e continua sendo até hoje. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente também, só aumentou o meu respeito e admiração. Então, mestre, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, 50 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre. Tenho um trabalho aqui com uma empresa chamada Universo Criativo, então sou diretor de uma empresa de recreação cultural, onde nós temos profissionais que trabalham na área da capoeira, do balé e da dança. A gente começou com a capoeira em 2007, dentro das escolinhas, com um projeto chamado Brincadeira de Capoeira, eu e um outro colega, que hoje está em São Paulo, David. E depois ele foi para São Paulo, eu fiquei aqui, a gente continuou nesse projeto, levando na área da educação. Mas mais do que isso, mestre, uma das coisas assim, que eu considero extremamente importante é que hoje o estudo sobre a educação dentro da capoeira, o estudo sobre o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do trabalho, ele é extremamente importante. Assim. Mais do que saber o que fazer, é saber como fazer, é entender o que está se fazendo. Assim. Então eu venho nessa busca, para quem não me conhece, eu sou formado em pedagogia, pós-graduado em psicopedagogia, tendo já 4 anos crianças com dificuldade de aprendizado, e atendemos aqui na região mais de 60 escolas, com atividade de capoeira, e mais as escolas de balé, e mais as escolas de dança. Hoje eu tenho também o privilégio de ter funcionários, profissionais de capoeira de carteira assinada, como instrutor de capoeira. Aqui a gente encontrou uma forma de fazer isso. Então, as pessoas vivendo do que amam, assim como eu vivo do que eu amo. Então, é um prazeraço, mestre, fazer parte desse encontro, poder trocar uma ideia, principalmente com educadores da capoeira. Hoje a capoeira ela é uma vertente da educação. A gente, há algum tempo atrás, já se terceirizou a educação. Antigamente tinha aquela coisa de o pai... a família educa e a escola ensina. Hoje em dia a educação está passando pela escola, ela está passando pelos profissionais, e eu vejo assim o quanto o educador de capoeira contribui hoje em dia, porque a gente encontrou a forma de conectar com a criança a arte e o limite, a arte e a disciplina, de uma forma muito bonita. Assim. Eu dou aula em escolas que eu chego e as professoras falam, nossa, eu tenho uma dificuldade, essa criança não me ouve, ela bagunça, mas na tua aula ela é super comportada. Como isso? O que tu faz? Onde é que tá? É porque tu diverte? Não, não é isso. É porque nós temos um método, nós temos uma maneira... Obrigado. Nós temos uma maneira de lidar e um conhecimento através de treinamento e busca. Eu estudo muito essa parte, através da disciplina positiva, comunicação não violenta, inteligências múltiplas e principalmente a criatividade. Que bacana, mestre, fantástico. Eu fiquei muito encantado com o seu trabalho naquele encontro que nós tivemos em Curitiba, nosso amigo Cabeção, que é tava maravilhoso. Profissional também. E assim, é justamente isso que você falou, o carinho que você
trabalha, o carinho que você, como lida com essas crianças, com os pais, com os familiares. Isso faz um diferencial em termos de educação muito grande, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, né? Eu acho que nós, enquanto capoeiristas, nós somos positivamente ativistas, né, em prol dessa melhoria, com um dom fantástico que a gente tem, que é a capoeira. Eu acredito muito também na capoeira como educação, desde quando você põe a sua roupa branca, a sua cordinha, desde quando você pega o seu berimbau para tocar, o que você canta, né? E a roda, né, que é esse círculo mágico, onde todas essas vibrações se encontram, né, os desejos dos seres humanos, as vontades, os quereres, né, as frustrações, decepções, alegrias, enfim. E a gente consegue musicalmente harmonizar tudo isso, né, de maneira que o equilíbrio do aluno seja sustentável, pelo menos naquele período que ele está conosco da roda, né? E de que maneira positiva também ele consegue levar isso para dentro de casa. Então, fiquei muito satisfeito, muito, como é que se diz? Falta até as palavras. Muito à vontade, né? E com um desejo muito grande de aprender com você, de aprender com a sua equipe, desse universo criativo que é fantástico. Muito bacana. Pô, que legal, mestre. Que legal. Eu vou te falar assim, ó, hoje em dia a gente tem uma diferença, né? Eu venho agora aproveitando a pandemia, aproveitando que a gente tem que ver o lado positivo de tudo, né? Eu dava aula em muitas escolas e consegui tirar um tempo para tocar para frente um projeto chamado Atualização Pendente, que é um projeto que busca trabalhar em facilitar a paternidade, né? Hoje a gente está assim, futuramente lançando um curso online que vai estar trabalhando essa questão da facilitação da paternidade no despertar do potencial de uma criança. E uma das reflexões que eu faço disso, mestre, é que a criança de hoje mudou, principalmente porque o adulto mudou. Antigamente, a obediência, ela era tradicionalmente, ela era uma cultura, né? Assim, a criança obedecia à mãe, à mulher, ao homem, à paternidade, aquela coisa que se tinha antigamente, né? Os patriarcados, né? O homem obedecia ao seu patrão como, né, como ser maior, e principalmente também dentro da capoeira, o próprio aluno tinha um respeito e uma obediência tradicionalmente cultural pelo professor. Hoje em dia, toda essa questão, a criança não está mais tão obediente, a criança, eu vejo muitos educadores dizendo, mas a criança não tem a mesma força de vontade que antigamente, ela começa a fazer e para, ou tu cobra e aí através daquela cobrança aquela criança já sai fora porque ela não tem espírito forte. Mas na verdade isso, mestre, eu vejo assim que é uma questão muito bacana de se trabalhar, porque é uma mudança cultural, né? Assim como o adulto, hoje ele já não está mais tão obediente e ele precisa de mais informação, ele precisa ser mais, ele tem que ser convencido do que tem que ser feito, as coisas partem de um acordo, de uma cooperação entre as duas partes, a mesma coisa os alunos. Então quando a gente vai hoje dar aula de capoeira, até a nossa forma de educar aquele aluno, buscando não uma obediência, mas sim uma cooperação, vai fazer com que esse aluno transforme numa conexão, num engajamento, que tu tem alunos que começam criança e vão até a fase adulta do teu lado. E esse eu acho que é o grande propósito do nosso trabalho hoje, é a gente tentar despertar nos novos educadores de capoeira, que quando a gente vai dar aula, baseado naquela velha história da programação neurolinguística, né? Toda vez que tu vai fazer uma decisão, tomar uma escolha, teu cérebro vai no passado para buscar referências. Só que as referências do passado não servem mais para hoje. Eu lembro que o mestre na minha época, ele era mais que um mestre, ele era um mentor. Sabe? Aquela pessoa, ele tinha um status na minha vida diferente. Hoje os alunos, eles já não têm mais essa coisa de buscar mentorias, né? De tu querer aprender capoeira, mas aprender também a vida, aprender as coisas bacanas da vida, tudo que um mestre de capoeira pode te passar. Porque eles estão mais exigentes nesse sentido, né? A informação ela está muito para todo mundo. Então, assim, hoje, sem dúvida, nunca foi tão importante o educador, o mestre, o contramestre, o instrutor, toda aquela pessoa que se propõe a passar ensinamento para outras pessoas, buscar conhecimento de quais são os caminhos que hoje, através da tecnologia, da neurociência, de tudo que vem sendo estudado, sabe, possa te ajudar nesse dia a dia com os teus alunos. Bacana, bacana.
essa questão que você falou, né, dos tempos passados com o tempo presente. Opa, o que aconteceu aqui? Opa, você foi. Teve um salto mortal aqui do telefone. Você tá dando mortal? Esse é o celular do mestre da mortal. Rapaz, fiquei surpreso agora. Olha aí. Faz parte. Vambora. Claro, estamos aprendendo junto. Para não perder o raciocínio, eu acho muito legal quando você fala sobre essa questão do passado, porque elas nos remete a um ponto de observação muito grande. Será que isso que os jovens questionam hoje não têm interesse de saber, eles estão prontos para receber? Verdade. Verdade, mas é exatamente isso. Né? Exatamente. Então, a gente precisa fazer uma investigação de geração, né? Quem é essa geração que produziu os filhos que tem hoje e que temos hoje nas salas de aulas? Para a gente poder, de uma certa maneira, talvez entre aspas, não sei, parênteses, diagnosticar quais são as causas e os efeitos, né? Por que tudo isso tem acontecido? Como eram esses pais na adolescência deles lá atrás, nesse passado que você fala com capoeira, né? Exato. Ou antes ou depois disso, para a gente poder entender melhor também. Eu acho que vale essa observação, né? Até mesmo porque cada um interpreta de uma forma, né? Isso que você falou. Verdade. Então não é questão de dizer que o que está no passado não tem mais valor. Tem muito valor. Muito valor, exatamente. Se nós estamos aqui, nós temos que agradecer a todo um passado, a todo um antepassado, a toda uma ancestralidade. E eu acho que essa geração de hoje, elas precisam se reconectar em alguns pontos em relação a isso, que geralmente já não são mais discutidos dentro de casa, né? A importância do vovô, do bisavô, do tataravô, da onde eu venho, quem eu sou, o que eu me transformei, o que eu serei, né? A partir dos meus princípios, da minha formação, da minha ética, enfim. Eu acho que vale essa observação. Isso só para, como é que se fala? Para aproveitar o gancho do que você falou aí. Claro, pô, perfeito, mas perfeito. Eu vou lhe dizer assim, hoje a gente tem, hoje em dia, antigamente as pessoas ouviam para compreender. Hoje em dia muitas pessoas ouvem para rebater. Sabe, mestre? Isso é uma questão de escutativa. Né? Antigamente, baseado na cultura de antigamente, as questões elas tinham um pensamento de ir contra, elas tinham um pensamento de entender aquilo que estava sendo passado. Hoje em dia, principalmente baseado nos estilos paternais. Quais são os estilos paternais de hoje em dia? Né? Eu cito dois assim, muito importantes. Aqueles pais hoje que buscam o autoritarismo do passado, e aí encontram e criam um choque com seus filhos, porque é outra geração, com outro entendimento, e os pais permissivos, que não querem repetir o modelo do passado, mas querem, sabe, e aí hoje querem dar tudo do bom e do melhor, criando pessoas que não são independentes, que não são autônomas, e isso vem para o capoeirista. Né? Tinha uma frase que meu mestre dizia muito, que eu gosto muito, que é: o cara é na vida como ele é na roda, e na roda como ele é na vida. Isso deve ser frase de algum mestre conhecido. Né? Então, assim, sem dúvida, aquele aluno que vem, o capoeirista de hoje, ele é o reflexo do que ele é na vida dele, sem dúvida. E eu digo assim, que uma das grandes capacidades dos educadores de hoje é muito mais de que é saber fazer boas perguntas, é saber fazer perguntas poderosas. Eu acredito que a ancestralidade, ela tem que ser passada. Para mim, a base primordial da capoeira se encontra na ancestralidade. Mas a ancestralidade, ela só é interiorizada dentro do aluno através de perguntas poderosas. Se eu chego hoje para o aluno de hoje e só digo para ele que é assim porque é assim, é pouco para ele, é pouco. Ele não consegue conceber aquilo ali e ele vai passar por uma adolescência da capoeira dele, onde ele não vai se encontrar, e lá na frente, com maturidade, ou ele volta ou ele larga. Hoje em dia, através de perguntas poderosas, através de um direcionamento da curiosidade do aluno, transforma esse aluno naquela pessoa que está pronta, está aberta a receber a ancestralidade. A partir do momento que ele recebe isso de uma forma poderosa, ele baixa no pé do berimbau e entende
toda a magia que existe dentro daquele movimento simples, de se ficar abaixado ao pé de um instrumento, onde tem toda a questão musical, onde tem a energia, sabe? E aí aquele aluno entende verdadeiramente isso. Por isso que eu digo assim, o estudar, o como fazer, o como direcionar. Hoje em dia tem um termo que se chama inteligência aprendedora. Né? Então, assim, é óbvio que eu respeito muito a forma que eu aprendi. Eu só tenho que entender que a forma que eu aprendi hoje, ela tem que ser reprogramada para a geração de agora. Não indo contra, pegando tudo que teve de bom da geração passada, mas sabendo a forma exata de passar para a geração de agora. Isso eu não tenho dúvida. Mestre, 3 perguntas poderosas que nós poderíamos fazer aos nossos alunos amanhã na sala de aula. Qual seria a sua sugestão? Bom, pensando de bate-pronto, assim, uma das primeiras coisas que de bate-pronto é sempre que um aluno te fizer uma pergunta, devolve essa pergunta para ele. Faz com que ele, assim, o mestre, né, o educador do passado, ele tem, baseado na referência do passado, aquela coisa de ter que saber a resposta. Ele tem que estar com a resposta pronta na ponta da língua para demonstrar sabedoria. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu faço, das 3, é tu devolver as perguntas, sabe? Mestre, mas por que isso? Sabe? E aí eu te digo assim, eu te faço essa pergunta, qual a tua opinião de que isso seja como é? Por que tu considera que isso é assim? Eu faço muito esse tipo de pergunta para os meus alunos. Por que São Bento é o protetor da capoeira? Por que o nome Gunga? Da onde veio o nome Gunga? Quando eles vêm me perguntar as coisas, eu primeiro rebato para eles. A segunda questão de uma pergunta poderosa é perguntar para eles exatamente isso. Trazer para eles assim, vocês sabem a importância de tal coisa? Quando tu coloca, né, tu transfere essa pergunta para eles, você sabe a importância do pé do berimbau? Você sabe a importância do branco na capoeira? Você sabe a importância do mestre mais velho dentro da capoeira? E tu conseguir, antes de passar o ensinamento para ele, entender qual é o conceito que ele tem sobre aquilo. Eu só consigo gerar transformação se eu antes sei da outra pessoa qual é o conceito que essa pessoa tem sobre esse fato. E a terceira pergunta poderosa, mestre, que eu não tenho dúvida que isso é um conceito extremamente importante para quem trabalha com criança, principalmente. É o que tu entendeu do que eu te ensinei. Existe, mestre, uma pirâmide feita por um psiquiatra chamada William Glasser, que é uma pirâmide do aprendizado. 10% quando tu só lê, 30% quando tu ouve, 50% quando tu ouve e tu vê, 70% quando tu discute com outras pessoas, 80% quando tu coloca em prática e 95% quando tu ensina outras pessoas. A gente tem uma retenção de aprendizado de 95% quando tu ensina outras pessoas. Então, quando eu digo para um aluno, eu ensino ele, e eu digo para ele, tá, agora beleza. Explica para mim o que tu entendeu como se tu estivesse me ensinando. Pega o que eu te ensinei agora e vai naquele aluno mais novo e tu ensina para ele. Tu está colocando 95% de aprendizado dentro daquele ser humano. Só que, pensa, tu entendeu? A criança faz assim, sim. Tu olha para um adolescente, tu entendeu? Para um adulto, você entendeu? Entendi. Só que o que ele entendeu, se ele não tem como a capacidade de te colocar de volta em termos simples e práticos, ele verdadeiramente não entendeu. E aí correm os mal entendidos. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, não existe distância maior entre duas pessoas que um mal entendido. Perfeito. E uma das maneiras de se entender é conviver, né? Conviver, convivência. E empatia, né, mestre? Eu digo que a gente tem um erro, e aí isso a CNV, que é a comunicação não violenta, que é um dos pilares do meu estudo, ele fala exatamente isso, que a gente acha que empatia é se colocar no lugar do outro, sendo eu mesmo. Mas eu não tenho como me colocar no lugar do outro sendo eu. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, imaginando como seria ser o outro. Imaginando, porque eu não tenho como ser também. Então, se eu vejo uma situação que acontece contigo, e eu tento, empatia,
mas eu me coloco no teu lugar através dos meus pensamentos, eu vou ter soluções que tu não teria, ou eu vou me colocar e vou sentir coisas que tu não sentiria, ou que tu sentiria de outra forma. Então, se eu me coloco no teu lugar, tentando imaginar o que tu tá sentindo, aí a empatia começa a acontecer. Que bacana, Mestre. Poxa, fantástico. Só esses 15 minutos aqui já valeu. Já dá pra gente perceber o que vem por aí no dia 29. Né? Eu tenho um amor e um carinho assim, por esse tipo de conteúdo, mestre, porque eu vejo assim, primeiro, eu vi isso sendo facilitado em mim, sabe, no meu atuar com as crianças. Eu recebo quase que periodicamente depoimento de pais e famílias me agradecendo pela maneira que eu lido com os meus alunos, pelo desenvolvimento, porque eu sempre digo, nós trabalhamos com a joia mais preciosa de cada família. Então, a partir do que eu tenho esse princípio dentro de mim, eu começo a despertar isso diferente, e então eu tenho recebido, assim, eu vi isso acontecer na minha vida, quis que isso acontecesse na vida dos educadores que estão comigo, e agora eu venho cada dia mais, principalmente através de convites como o teu, aproveitando essas oportunidades para trazer mais pessoas para esse conhecimento, que a capoeira ela já é tão maravilhosa. A capoeira, ela já eu devo tudo que eu tenho à capoeira. Eu digo, quando eu me casei, deixa eu lhe contar essa história que é engraçada minha. Quando eu me casei com a minha esposa, ela não é capoeirista, ela falava assim, onde é que eu boto esse chocalho aqui, onde é que eu boto essa vara de pau? Eu digo, só um pouquinho. Respeito. Foi tocando essa vara de pau que se chama verga e sacudindo esse cachixi que a gente tem essa casa, eu fiz uma faculdade, eu tenho meu carro, então, com todo o carinho que eu tenho a ti, trata eles pelo nome, porque o meu amor pela capoeira, a minha gratidão à capoeira é muito grande. Eu acho que, pela gratidão que eu tenho a ela, estudar para trabalhar melhor e passar ela é uma obrigação. Que bacana, fantástico, fantástico. E eu, como a maioria dos seus alunos, me sinto ainda mais feliz por poder estar sentado aqui em casa, no conforto de casa, poder te ouvir. Esses 15 minutos que o senhor falou, isso é uma aula fantástica, abre um portal de ideias, de reflexões. Obrigado. E eu acho que vale muito essa imersão individual que cada um de nós deve fazer todos os dias. E o senhor conduz muito bem. Muito obrigado. Já vou dizer, cuida bem de mim que eu estou nas suas mãos, viu? Opa, mas então agora você pode... Olha que a responsabilidade é grande, hein? Pô, mestrão, que honra, que prazer. Você sabe que, nossa, a tua espiritualidade dentro da capoeira, a tua perícia, então assim, toda a tua dedicação à arte da capoeira, sabe, ela é louvável. Eu, mais uma vez, aí te agradeço por tudo que tu sacrificou dentro da tua vida para hoje estar aí, ensinando, levando. Agora tive a oportunidade de fazer uns treinos aí, que tu tá fazendo treino aberto, então aonde a gente ia ter esse tipo de oportunidade, né, de poder treinar aí contigo. Então, fica aqui a minha gratidão, fica o meu carinho, e o convite a todo mundo, né, para que for participar do encontro. Vou preparar um material bem bacana para poder contribuir de forma humilde dentro desse projeto, que eu não tenho dúvida que é um grandioso projeto. Maravilha. Mestre Grilo, te agradeço em nome de todos que estão aqui te ouvindo, te assistindo, te agradeço em nome da capoeira, te agradeço em nome de cada aluno, obrigado, de cada família, e a nossa gratidão eterna, e a gente espera o senhor no dia 29 para dar continuidade nesse papo fantástico desse universo criativo da capoeira. Perfeito? Tamo junto e misturado, que nem diz o nosso contramestre lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abração aí. Tchau. Valeu, galera. Tchau.